Olá, meus irmãos, graça e paz, como vocês estão aí? Tudo tranquilo? Meus irmãos, é um prazer estarmos aqui nessa noite junto para compartilhar mais um tema do Evangelho. Nós precisamos a cada dia avançar no conhecimento e temos certeza que realmente nós encontramos a verdade que nos libertou no nosso entendimento. Você que não é inscrito, inscreve aí no canal, dá um joinha, divulga essa mensagem. Para você que está chegando novo aí no nosso canal, meu nome é Simar Rodrigues, Cabo Frio, Unamar, e é sempre um prazer falar com você. O tema nessa noite, meus irmãos, é um tema bem ousado para aqueles que ainda pensam que a morte espiritual ainda existe ainda hoje. Em pleno século XXI, as pessoas estão pensando que existe morte espiritual. E nós já somos como os anjos. Você já imaginou, já olhou para o espelho e viu, e entendeu e já fez uma pergunta que você não é desse mundo. Você está aqui participando de carne e sangue, mas na realidade você já é como os anjos no céu. E Lucas capítulo 20, versículo 33, que diz assim: portanto, na ressurreição, de qual deles será ela, a esposa? Pois os 7 por esposa a tiveram. Verso 34, a resposta de Jesus. Respondeu-lhe Jesus: os filhos deste mundo casaram-se e dão em casamento, mas os que são julgados dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos, nem se casam, nem se dão em casamento. Então ali, os fariseus estavam ali e quiseram provar Jesus, perguntando que um fato da lei de Moisés, que 7 irmãos casou com uma esposa só. Todos eles morreram e não tiveram filhos. E aí a pergunta deles foi assim: e na ressurreição, ou na vida eterna? Ressurreição, meus irmãos, e vida eterna é a mesma palavra. Ressurreição, vida eterna, reino dos céus, é a mesma coisa. Então, eles perguntaram: e na ressurreição? E na vida eterna? Ou no reino dos céus? De quem será essa esposa? Então Jesus, ele disse: olha, no reino dos céus, ou na ressurreição, eles não se casam e nem dão em casamento, porque serão igual aos anjos no céu. Então, para eles, na ressurreição, aquela mulher ia ressuscitar e ia escolher um daqueles irmãos. Mas Jesus disse: olha, os filhos deste mundo, eles se casam e dão em casamento. Quem era filhos daquele mundo, meus irmãos? O filho daquele mundo era todos aqueles que era de carne, porque o espírito estava separado de Deus. Então eles não tinham vida em si, vida espiritual. Eles eram apenas filhos daquele mundo, mundo físico. Na ressurreição, nos últimos dias, aqueles que alcançassem a ressurreição dos últimos dias e aqueles que passassem com vida, eles iriam transpassar a um mundo vindouro. Então eles já não morriam mais,
ele seria igual aos anjos. Nós vamos continuar. Porque já não pode morrer, pois são iguais aos anjos, e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Quando Adão peca, todo espírito é afastado de Deus. O homem já nascia de Adão, já nascia filho do homem só. Eles não tinham vida com Deus. Eles estavam afastados de Deus. O primeiro Adão trouxe o pecado, trouxe a morte. Agora Cristo aparece trazendo a vida para eles. Aqueles que crescem em Cristo, eles passavam da morte de Adão para a vida em Cristo. Moisés já tinha escrito que Deus não é Deus de morto. Moisés já tinha escrito lá no Antigo Testamento que Deus não é Deus de morto. E até hoje as pessoas ainda insistem dizendo que os crentes estão mortos espiritual. Meus irmãos, Deus não é Deus de morto. Deus é Deus de vivo. Mas e a carne? A carne está condenada à morte. Não tem jeito para ela. A carne está condenada à morte. Agora, o Espírito que está em nós, que é do céu, esse tem vida e vida eterna. Então, Moisés já tinha escrito lá que Deus não era Deus de morto. Diz assim, mas que os mortos hão de ressurgir. O próprio Moisés o mostrou na passagem a respeito da sarça, quando chamou ao Senhor, Deus de Abraão e Deus de Isaque, e Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para ele todos vivem. Para Deus existe alguém morto? O texto está dizendo que não há ninguém morto para Deus. Então Deus é Deus da carne ou ele é Deus do Espírito? Se Deus é Deus de vivos, ele vai ressuscitar quem? Igual você espera e eu esperava há muito tempo. O que ele vai ressuscitar se ele é Deus de vivos e não de mortos? Porque para Deus, meus irmãos, não existe espírito morto. E o espírito também não pode morrer. Então hoje, se alguém está ganhando alma para Jesus, para salvar o espírito, ele está anulando, dizendo que Deus é Deus de vivo, de morto. Mas Deus não é Deus de morto, Deus é Deus de vivo. Então hoje, o que eu preciso pregar para ganhar vida? Meus irmãos, o Espírito estão todos eles vivos. Na ressurreição, o Espírito foi justificado, transformado. E hoje, a salvação seria de quem então? Salvação hoje, meus irmãos, não é do Espírito. É salvação no entendimento para reinar, para não ficar perdido nesse mundo, nesse reino de Deus, sem entender realmente aquilo que foi feito. João 5, 25. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Será que Jesus estava dizendo que para os mortos mesmo literalmente, ou ele estava fazendo uma analogia entre a morte de Adão e vida em Cristo? E ele está afirmando, vem a hora, e ele estava dizendo que já era a hora. Então, que ressurreição que ele estava dizendo? No entendimento das pessoas. Aqueles que ouvissem a voz de Cristo e crescem nele, passava da morte de Adão para a vida em Cristo.
E o 26 diz assim: pois assim como o Pai tem vida em si mesmo, assim também deu ao Filho ter vida em si mesmo. Então, Cristo era o próprio Deus e ele tinha vida em si mesmo. O Pai deu autoridade ao Filho. Assim que Adão, com a sua desobediência, deu morte para todos antes da cruz, agora Cristo tinha a autoridade de desfazer as obras de Adão. Então ele tinha vida em si para chamar aqueles que crescem nele e passou da morte para a vida. A tua fé te salvou. Por que as pessoas acreditam que Adão matou todos? E agora, quando Cristo vem pregando o Evangelho, ele diz que ainda vai ter ressurreição, não sei quando ainda. Meus irmãos, vamos analisar o texto. Porque Cristo não vai voltar para dar vida a ninguém, nem vai ressuscitar ninguém. Nós já estamos vivos em Cristo e para sempre. Não existe espírito morto diante de Deus. João capítulo 11, versículo 23. Porque a ressurreição seria nos últimos dias. E quando seriam os últimos dias? Que a maioria hoje, 99% hoje, espera a ressurreição ainda. De quê? Se Deus não é Deus de morto, é Deus de vida. João 11, 23, que diz assim: respondeu-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Disse-lhe Marta: sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Então Marta tinha em mente, conhecendo a Torá, a Escritura, que a promessa viria, que nos últimos dias Deus iria ressuscitar os mortos e aqueles que estavam vivos na sua vinda seriam transformados. Eram os últimos dias, eram os últimos acontecimentos para Deus fechar a história e fazer tudo novo. E quando foi esses últimos dias? Nós vamos olhar aqui Hebreus 11, 1, que diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias, a nós nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e porque fez também o mundo. Então, os últimos dias era para eles lá. O texto é bem claro, nesses últimos dias, meus irmãos, nesses últimos dias, está falando nos últimos dias do século 21. Está dizendo, escrevendo para o Rio de Janeiro, o Paulo estava afirmando que toda a antiga aliança apontava para aqueles últimos dias, para os últimos dias de Daniel, para as 70 semanas de Daniel. Infelizmente, o mundo ainda espera a marca da besta, espera o fim do mundo, que a palavra fim do mundo ali era fim do mundo habitado, e o mundo vive de ilusões. A doença veio, é o fim dos tempos. Agora o furacão lá é o fim dos tempos. Agora aconteceu esse fenômeno aí da natureza, onde o vulcão entrou em ativa, é o fim dos tempos. Mas não tem nada a ver com os fins dos tempos biblicamente. Os últimos dias aconteceu naquele século, do ano 30 ao ano 70. Atos 2, versículo 15, que diz assim: pois estes homens não estão embriagados, como vós pensais, visto que é apenas a terceira hora do dia.
Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos mancebos terão visões, e os vossos anciões terão sonhos. Então, o profeta Joel tinha profetizado que nos últimos dias Deus ia derramar do seu espírito sobre toda a carne. Então, quando isso acontece na descida do Espírito Santo, no Pentecoste, que Jesus mandou os discípulos ir esperar em Jerusalém, que do alto ele seria revestido de poder, era os últimos dias profetizado por Daniel e pelos profetas da antiga aliança, e ali Pedro pega a palavra e esclarece para aqueles irmãos que aqueles sinais eram os sinais dos últimos dias, onde iria acontecer a ressurreição e o juízo final ali. 1 Pedro capítulo 4, versículo 7. As pessoas lêem Bíblia, meus irmãos, mas eles não procuram entender realmente. Eles dizem que vão ter os últimos dias, mas a Bíblia não mostra. Se mostrasse, eu acreditava, mas ela diz que os últimos dias foi lá, na plenitude dos tempos. Então não adianta a gente inventar versículo e afirmar uma mentira que não existe. Isso tudo é farsa e engodo para que as pessoas não conhecem a verdade. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7, diz assim: mas já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrio e vigiai em oração. Pedro está escrevendo para quem? Para Onamar. Pedro está afirmado nas promessas, na ressurreição dos últimos dias e no juízo que viria sobre a nação de Israel, e quem tivesse por perto ali sofreria o juízo de Deus. Então Pedro manda essa carta para os irmãos dizendo: já está próximo o fim de todas as coisas, sede sóbrio e vigiando. Nós temos que vigiar hoje sobre o quê? Vigiar sobre as nossas vidas, porque as nossas vidas pertencem a Cristo. Mas existe um ser carnal dentro de nós, que somos nós, essa matéria, que ela está sempre querendo levar a gente para o pior. Então precisamos vigiar para não cairmos em tentação da nossa carne, mas sim precisamos andar pelo Espírito. Precisamos ser guiados pelo Espírito de Deus. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 29, é um texto bem interessante. Diz assim: isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abreviam, pelo que, doravante, os que têm mulher, seja como se não tivesse. O que é que Paulo tinha em mente? Que ele estava dizendo que o tempo estava chegando ao fim, sendo breve, e aqueles que tivessem mulher, era como não tivesse. Seria largar as mulheres? Não, se você voltar no texto lá onde nós começamos, Jesus disse que os filhos deste mundo, mundo físico, mundo antigo de Jerusalém, que o mundo que viria seria um mundo diferente, um mundo espiritual, o reino seria no espírito. Ele disse que os filhos deste mundo. Então Paulo, quando escreve ali, o fim está chegando, está breve, aqueles que têm mulher, a mulher fisicamente, o mundo físico, era como se não tivesse. E os que choram como se não chorasse. E os que folgam como se não folgasse.
e os que compra como se não possuísse, porque o tempo iria findar, aquela antiga aliança iria cair, aquele mundo físico e a sua aparência, como lei, as leis de Deus iria se cumprir. Deus faria um novo mundo no Espírito. E os que usam deste mundo como se dele não usasse, em absoluto, porque a aparência deste mundo passa. Então Paulo tinha em mente aquele mundo antigo, que as leis de Moisés imperavam, e o reino era no mundo físico. Agora, na ressurreição, quando aconteceria a ressurreição, Deus já não olhava mais segundo a carne, porque a carne foi morta na cruz, e aconteceu a ressurreição. E hoje, quando aconteceu a ressurreição, eles saíram da morte de Adão e vida em Cristo. Eles receberam a plenitude do Espírito, aguardaram a vinda de Deus, e na consumação do século aconteceu a ressurreição, e eles já não passaram mais a morrer. Eles viveram como os anjos. Mas de quê? Na própria carne. Essa carne, meus irmãos, é para cobrir esse esqueleto. Mas dentro de nós existe um ser espiritual que está em vida e vida eterna. Então Jesus disse que na ressurreição eles não casavam e nem daria-se em casamento. Então quem não iria casar na ressurreição? Os filhos espirituais, os filhos de Deus no Espírito. E os filhos daquele mundo, ou desse mundo que nós estamos vivendo hoje, mundo físico, os filhos dos homens casam. E os filhos de Deus no Espírito, que somos igual aos anjos hoje, eles casam? Não. O que casa, meus irmãos, é o homem carnal. Paulo disse que miserável homem que sou, homem carnal. É esse homem que casa, esse homem que dá em casamento. Miserável homem que sou. Quando eu penso em fazer o bem, o mal eu já fiz. Quem fez o mal? O homem espiritual ou o homem carnal? E ele disse, olha, ainda que o homem exterior, carne, se corrompa, mas o interior, o Filho de Deus, esse permanece para sempre. Então Paulo, ainda que esse homem exterior se corrompa, porque a nossa carne, meus irmãos, ela se corrompe. A nossa carne, ela é fraca, é da matéria, mas o Espírito, ele veio de Deus. Então, você que já conhece a graça, você precisa viver igual aos anjos, louvando, glorificando a Deus, andando adulto na fé, não praticando essas obras mortas que a carne impulsiona você para fazer. Então hoje, se eu for pregar para ganhar alma, que alma eu vou ganhar? A alma é o psique, é o entendimento. Então existe hoje duas classes de pessoa no mundo. É o homem físico e o homem espiritual. Ou ele é carnal ou ele é espiritual. Os filhos de Deus são espirituais ou são carnais? Filhos de Deus só pode ser no Espírito. Não existe filhos de Deus da carne, porque a carne pertence a este mundo. E esse mundo, a carne não entra no reino, não herda, porque carne é carne. Agora, o que herda o reino é o ser espiritual que já está no mundo espiritual. Nós não alcançamos a ressurreição, eles alcançaram,
porque eles passaram da morte de Adão para a vida em Cristo. Só que quando nós viemos a esse mundo, nós não passamos pela morte de Adão e nem fomos ressuscitados com uma mensagem. Nós já viemos diretamente de Deus, já viemos vivo no Espírito, a carne condenada, e agora precisamos usar a mente. Paulo diz que eles receberam a mente de Cristo. Nós já nascemos com a mente de Cristo. Ainda que a carne está ativada, mas você precisa entender que o evangelho que serviu para eles lá serve para nós hoje também, para entender o plano perfeito de Deus e não andarmos na carne, nos desejos da nossa carne, porque a nossa carne ela só leva para o fracasso. Todos aqueles que estão na carne estão vivendo uma vida fracassada, uma vida sem esperança, uma vida sem futuro. Mas quando você entende que você é filho de Deus no Espírito, você precisa passar a dominar essa fera que existe em você. Nós não podemos julgar hoje ninguém segundo a carne. Quem sou eu para dizer que uma pessoa não é filho de Deus? Quem somos nós para julgar uma pessoa? Jesus disse que na ressurreição, aqueles que alcançassem a ressurreição, eles seriam filhos de Deus. Então, quem somos nós para julgar alguém? E quem somos nós também para dizer que tudo é filho de Deus? Nós precisamos entender que o que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Quando uma criança nasce, ela nasceu da carne ou nasceu do Espírito? Ela nasceu da carne e também nasceu do Espírito. Por quê? A carne é aquilo que você vê, o Espírito é aquilo que você não vê. Então, o que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Quando eu e você viemos para esse mundo, meus irmãos, nós já tínhamos nascido em Deus. E hoje nós estamos participando de carne e sangue. Então, a sua carne e o seu sangue não herda o reino, não reina. O que reina é o teu Espírito. Então, se você até hoje não entendeu o reino, vive na carne, deixe de viver na carne. Vive no Espírito e desfruta daquilo que realmente o Pai proporcionou para a sua vida. Um abraço e que Deus continue iluminando as nossas mentes. Você já vive como os anjos no céu. A sua carne já é morta, mas o teu Espírito, ele vive eternamente.